20, versos 1 a 10. Evangelho de João, capítulo 20, versos 1 a 10. Assim diz a Bíblia: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Irmãos, nenhum outro evento na história da humanidade se equipara ao evento da ressurreição. O cristianismo se mantém de pé ou cai com a ressurreição. Nenhum outro evento da história da humanidade teve um impacto tão forte, tão avassalador como a ressurreição. O cristianismo se mantém ou cai mediante a ressurreição. E, não obstante, nós adventistas não costumamos celebrar muito a ressurreição. Celebramos o Natal, celebramos a Semana Santa, mas com foco ainda maior na cruz do que no sepulcro vazio. Para nós, muitos de nós, nem parece que a ressurreição faz parte da Semana Santa. Dizemos que Jesus morreu na sexta-feira, descansou no sábado, mas não vamos muito além disso. Paramos no sábado. E a razão parece muito óbvia. Existe na tradição católica o argumento de que se Jesus ressuscitou no domingo, esse é o dia de guarda. E para não nos aproximarmos muito desse argumento católico romano, evitamos o tema da ressurreição e o tema do domingo. Jogamos fora a água do banho junto com a criança. Para não nos aproximarmos de um argumento católico, deixamos a ressurreição um pouco de lado. Não minimizando a importância da cruz. Sabemos da importância da cruz. Sem derramamento de sangue não há remissão. Mas a ressurreição, o túmulo vazio, é que valida a morte de Cristo e a cruz. Muitos cristãos justificam a guarda do domingo dizendo que foi o dia da ressurreição. Mas não existe nenhum texto no Novo Testamento que ordena guardar o primeiro dia da semana. Nenhum texto diz que a ressurreição deva ser celebrada num dia específico da semana. Nenhum texto diz que a Igreja Apostólica se reunia no domingo para essa finalidade. A Páscoa judaica, ela era celebrada no dia 14 de Nisan. Eu vou explicar como funcionava. Deus, lá no capítulo 12 de Êxodo, ordena a Moisés que ele troque o mês de Abib, Nisan, para que ele seja o primeiro mês do calendário religioso. Perfeito? O mês de Nisan passou a ser o primeiro mês do calendário. E o dia 14 de Nisan, 14º dia, era para ser celebrada a Páscoa, a libertação do povo. Isso ocorreu por décadas. No ano que Jesus morreu, Mateus, Marcos e Lucas dizem que naquele ano da morte de Jesus, o dia 14 de Nisan caiu em uma quinta-feira. Veja, pelo fato do dia 14 de Nisan ser uma data anual, é impossível fazer com que o dia 14 de Nisan caia sempre em um domingo. Veja, é como o nosso Natal. O nosso Natal esse ano, dia 25 de dezembro, vai cair em uma sexta-feira. Mas o ano que vem vai cair num outro
dia da semana, e no ano que vem um outro dia da semana. É impossível conciliar que um dia anual caia no mesmo dia da semana. Ou seja, é impossível que a celebração da Páscoa caia sempre no domingo. Perceba? No dia 14 de Nisan celebrava uma Páscoa. No dia 15 de Nisan, que foi uma sexta-feira, às 3 horas da tarde, Jesus é crucificado. No dia 16, Jesus descansa na sepultura. E no dia 17 de Nisan, Jesus ressuscita. E o fato da ressurreição ter acontecido em um domingo foi mera coincidência cronológica. Porque o dia 14 de Nisan, o dia da Páscoa, é um dia anual, é uma data anual. E até o quarto século, muitos cristãos celebravam a Páscoa na sua data correta, na sua data anual correta. Por isso é impossível que todos os dias 14 de Nisan caiam em um domingo. Até o quarto século, muitos cristãos celebravam a sua data correta. Mas o imperador Constantino, no ano 325 depois de Cristo, no concílio de Nicéia, mudou a data para que ela sempre coincidisse com o domingo. Fizeram um cálculo e todo domingo, depois da primeira lua cheia do equinócio da primavera do hemisfério norte, teria que ser celebrada a Páscoa. Você percebe que amarraram todas as pontas soltas, fizeram com que tudo coincidisse com o domingo. Isso ocorreu no ano 325, mas 4 anos antes, o mesmo imperador mudou a data do sábado, a data de guarda, para o domingo. Perceba como a igreja tentou moldar essas datas para que tudo coincidisse com o primeiro dia da semana. Mas sabe, irmãos, nós não formamos doutrinas com coincidências cronológicas. Formamos doutrinas com um claro assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor, desde a criação, o sábado é o único dia que deve ser guardado. Eusébio de Cesareia, ele foi um cristão, historiador, e ele estava nesse concílio de Nicéia. E ele, na sua obra Eclesiástica, livro 5, parágrafo 23, ele diz assim, ele estava no concílio. Foi decidido ali em Nicéia que a ressurreição de Jesus não deveria ser celebrada em nenhum outro dia, que não o primeiro dia da semana. Apenas nesse dia, no domingo, deveria o final da Semana Santa ser celebrado. Bem, a doutrina da igreja foi reformulada e o dia foi mudado. Justifica-se a guarda do domingo pela ressurreição. Depois mudaram a Páscoa para coincidir com o domingo. E para evitar confusão, nós adventistas nos afastamos do tema da ressurreição e do domingo. A igreja medieval também não colaborou. Adicionou várias tradições não bíblicas. Adicionou quaresma, ovos de Páscoa, jejum, penitências. O chocolate é mais recente. O chocolate tem começado ali por volta do século XIX na Inglaterra. Celebramos a Páscoa da mesma forma, de domingo a domingo. Dizemos que é por razões evangelísticas, o que faria sentido se o público-alvo fosse apenas evangelistas. Mas independentemente de calendários, tradições, a ressurreição de Cristo é o centro da nossa fé. E nenhuma data, nenhuma tradição deveria deixar isso de lado. Ela valida, a ressurreição valida a morte de Cristo e todo o plano da redenção. A cruz só tem valor porque o túmulo está vazio. Você só está aqui hoje porque Jesus não está mais lá. O cristianismo nem faria sentido existir, sequer teria o direito de existir se o túmulo estivesse cheio, se Jesus ainda estivesse lá. O cristianismo não existiria, não haveria a mensagem apostólica, os discípulos voltariam para as suas antigas profissões. Paulo diz em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos em nossos pecados. Os 3 eventos, a
crucificação, o sepultamento e a ressurreição sempre estiveram ligados no relato bíblico. Os autores tiveram o cuidado de colocar vários detalhes nesse processo para que tudo ficasse muito claro de que Jesus realmente morreu, descansou e depois ressuscitou. Paulo traz muito claro isso, e os evangelhos reforçam de que Jesus morreu às 3 horas da tarde em uma sexta-feira. E quando você pega os evangelhos, todos passam a vida de Jesus de maneira muito corrida. Mas quando chega nessa última semana, os evangelhos pausam. E você percebe que a narração ela fica muito mais detalhada, muito mais pausada. Eles se demoram muito mais na descrição dos relatos. Porque eles vêm correndo nos relatos, mas naquela última semana eles colocam de maneira muito mais pausada, muito mais detalhada. É justamente para evidenciar de que Jesus de fato morreu naquele dia. 2 membros do Sinédrio, José de Arimateia e Nicodemos, pedem o corpo. Os romanos não costumavam sepultar crucificados. Na verdade, crucificados eram jogados em valas comuns para que cachorros e abutres comessem as carcaças. E os judeus, zelosos com o sepultamento, que não deveria ocorrer em nenhum dia depois do pôr do sol, quanto mais numa sexta-feira. Os condenados não podiam ir em túmulos familiares, mas o túmulo de José de Arimateia era novo, não tinha ninguém. Então Jesus poderia ser sepultado ali. E isso reforça a credibilidade do relato bíblico. Veja, os detalhes que os apóstolos, que os discípulos, que os autores colocaram na narração, justamente para dar credibilidade ao relato. E isso reforça porque os próprios discípulos, eles não esperavam a ressurreição. Na verdade, eles nem entendiam as Escrituras, a messianidade de Cristo. O sonho messiânico para eles estava terminado na tumba de José de Arimateia. No caminho de Emaús, os discípulos disseram assim: nós esperávamos que fosse o Messias, que fosse libertar Israel. Ou seja, eles mesmos estavam com dificuldades de acreditar que Jesus era de fato o Messias. Outro ponto, Maria Madalena vai ao sepulcro, ainda de madrugada, no domingo, para prestar uma última homenagem por tudo que Cristo tinha feito por ela. E quando ela vê a pedra que bloqueava, a única conclusão que ela teve é de que haviam roubado o corpo, retirado Jesus de lá e levado para outro lugar. E ela corre para contar para os discípulos. Pedro e João correm até o sepulcro. É interessante que, talvez de alguma forma, para João fosse importante relatar que ele chegou primeiro. Por 2 vezes ele repete isso no texto. E ali eles entram e o texto diz assim: eles viram e creram. Veja, para que João colocasse isso no texto, é de se notar que eles mesmos não criam de maneira completa, de maneira concreta, tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. Ainda estava muito vago na mente deles. Porque antes da cruz, eles estavam com medo, medrosos, estavam de maneira covarde se colocando. Isso na sexta-feira. Mas no domingo, Pedro, que negou Jesus na sexta-feira, no domingo foi transformado de uma maneira a tal ponto de tomar uma decisão na sua vida, a caminhar à Marte, a perseguição, a fome, a prisão e por fim ser crucificado de cabeça para baixo. Veja, o que aconteceu naquele domingo de manhã que tornou essa mudança tão radical? Na sexta-feira, pessoas acovardadas, discípulos medrosos. No domingo, pessoas dispostas a ir ao Marte. Bem, o que eles viram ali mudou tudo. E muitas pessoas viram Jesus. Depois disso teve aparições individuais. Apareceu a Pedro, Tiago, irmão de Jesus, a Maria Madalena. Jesus teve aparições coletivas. Ele aparece aos discípulos quando Tomé não estava. Uma semana depois, Jesus aparece de novo e tem aquele episódio que Tomé se ajoelha e Jesus diz que bem-aventurado aquele que nunca me viu e creu. Jesus aparece a cerca de 500 pessoas que Paulo, 25 anos depois, diz: muitas dessas ainda vivem. Você está com dúvida? Você não crê na ressurreição? Bem, pergunte a todos que viram. Muitos desses ainda vivem.
E por fim, o próprio Paulo, que teve encontro com Cristo ressurreto. Veja, de vários argumentos que nós possamos dar, talvez a transformação que a ressurreição causa nas pessoas seja o maior de todos eles. Muitos argumentos existem de que o corpo foi roubado, de que eles tiveram uma alucinação. Bem, a pergunta não é se o corpo poderia ser roubado, é claro que poderia. Talvez a pergunta que cabe aqui é por que fariam isso? Conseguiriam algum tipo de prestígio, poder, dinheiro? Pelo contrário, essa história só levou perseguição, fome, prisão e o martírio. Não faz sentido isso. As peças não se encaixam. Veja, as pessoas morrem por suas convicções, mas não morrem pelas mentiras que elas inventam. Se você trabalha com educação, se você trabalha em escola, você sabe como funciona a coisa. Se um grupo de alunos apronta alguma coisa, é só você chamar eles em uma sala separadamente. Aí você diz assim, olha, o Antônio já contou tudo, viu, João? Falou que vocês fizeram isso, que vocês quebraram a janela, pronto. O João falou, é verdade, desculpa, a gente vai fazer mais. Uma pessoa leva uma mentira até a morte. Um grupo não. Um grupo não. Disseram que foi uma alucinação, que eles alucinaram com a ressurreição de Cristo. Bem, a psicologia, a filosofia diz que uma alucinação individual pode acontecer, coletiva não. Outro ponto, eles começaram a pregação em Jerusalém. Bem, se essa história tivesse sido inventada, o último lugar que eles tinham que começar a pregar era Jerusalém. Porque se alguém pudesse desmentir aquela história, essa pessoa estaria em Jerusalém. Mas a pregação começa em Jerusalém. Veja, existe também um problema ético aqui. Eles pregaram o sistema ético mais elevado que a humanidade já conheceu. Transparência. As palavras de Jesus traziam transparência, Jesus pregava transparência e coerência. Começariam o seu mistério com uma mentira. Bem, a primeira coisa que eles ouviriam seria a hipocrisia, no mínimo hipocrisia. Mas eles começam ali em Jerusalém. Mais um ponto. A primeira mulher a ver a ressurreição, a ver o Cristo ressurreto, foi uma mulher. Bem, a Bíblia não é machista, mas ela foi escrita em um contexto machista. Nem tudo aquilo que a Bíblia relata, ela endossa. E naquela época, no primeiro século, uma opinião, uma visão, uma afirmação de uma mulher não tinha qualquer valor. E por que colocaram uma mulher como sendo a primeira a ver o Cristo ressurreto? Bem, se colocaram isso no texto, é porque foi exatamente isso que aconteceu. E Jesus predisse que isso aconteceria. Ele diz assim, destruirei esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. E João explica que Jesus estava falando do seu próprio corpo. Jesus está falando do seu próprio corpo. E sem dúvida nenhuma, apesar de todos esses argumentos, talvez a explicação da transformação que ele causou nos discípulos, nos apóstolos, nos cristãos do primeiro século, e na transformação que ele causa na nossa vida, seja o maior argumento e a maior função, a maior evidência de que Cristo morreu e de fato ressuscitou. Se você pegar livros como Cecília Meirelles, Machado de Assis, José Saramago e jogar em uma prisão, eu duvido que em um mês, em 30 dias, terá alguém convertido ali ou disposto a mudar de vida. Mas se você jogar uma Bíblia, em poucas semanas, terá uma opinião, uma mudança interior. Por que isso? Por que isso acontece? Veja, com a ressurreição, o impacto dela transpassou milênios. O mesmo impacto que fez Pedro ir até o martírio, fez cristãos do século XVI irem até o martírio. Cristãos hoje que são perseguidos em países que é proibido o cristianismo, são levados ao martírio. A mesma ressurreição, o mesmo texto. Quando Paulo era questionado sobre a sua transformação, porque olha, Paulo era perseguidor, Paulo ele estava no mais alto escalão do sinédrio do judaísmo. Agora Paulo pegava o microfone para falar de Jesus ressurreto. Paulo que dava o seu voto para o apedrejamento.
Paulo era muito questionado. A conversão de Paulo ainda era algo obscuro. E quando Paulo tinha suas credenciais questionadas, ele respondia assim: eu vi o Cristo ressurreto. Eu tive um encontro com o Cristo ressurreto. Vocês estão querendo questionar as minhas credenciais? Se eu sou um apóstolo ou não? Eu vi o Cristo. Eu vi o Cristo. E a cruz, ele enfrentava diversas dificuldades. E a ressurreição ainda mais. Naquele tempo, dois pontos eram muito problemáticos. Primeiro, a cruz para os judeus. Paulo diz que a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque como pode o Messias, o Salvador, ser crucificado? Isso é loucura. E para os gregos, a ressurreição não existia. Naquele tempo não existia um povo que acreditava em ressurreições. Éschilo, um historiador grego, ele escreveu assim: depois que a terra absorve o sangue de um morto, não há ressurreição. A ressurreição não era algo comum no mundo greco-romano e também no judaísmo. Depois que o evangelho começou a adentrar no mundo greco-romano, Paulo sofreu diversas dificuldades com isso. Quando Paulo foi até Atenas falar no Areópago, e o Areópago tinha só pessoas do alto escalão do mundo grego. Ali tinham pensadores, filósofos, pessoas do mais alto calibre mental. E Paulo falava muito bem. Paulo era erudito. Paulo se expressava muito bem. E as pessoas gostavam de ouvir Paulo. E Paulo ia falando. Mas quando Paulo chegava na ressurreição, aí tinha um problema. Tudo ia muito bem, até chegar na ressurreição. Em um momento, levantaram no Areópago e falaram: Paulo, você está louco? Ressurreição? Festo, lá em Cesareia, quando Paulo começou a falar da ressurreição, falou: Paulo, você está louco? Ressurreição? De onde você tirou isso? Os gregos acreditavam em imortalidade da alma, o dualismo platônico, mas não em ressurreição. Ressurreição era algo fora do escopo daquela época. Mas Paulo continuava falando sobre a ressurreição. E veja, os ensinos de Jesus estavam todos ligados ao que ele se dizia sobre si mesmo. Veja, se Cristo não tivesse passado pelo crivo da morte, alguns filósofos dizem que Jesus não poderia ser citado como nenhum outro pensador. Como nós citamos Platão, Aristóteles, pessoas que falavam coisas interessantes, Jesus não poderia nem ser citado. Jesus seria menor que Platão e Aristóteles. Porque tudo que Jesus dizia gravitava em torno daquilo que ele era. Jesus se dizia Deus. Jesus se dizia um com o Pai. Jesus dizia assim: quem tem um filho tem a vida. Quem ouve a minha palavra e crê que naquele que me enviou tem a vida eterna. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5,26. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Como poderia Cristo dizer todas essas coisas sem que ele mesmo passasse pelo crivo da morte? Não faz sentido. Tudo gravitava em torno de quem Jesus se dizia ser. E o túmulo vazio valida tudo o que Cristo dizia ao seu próprio respeito. Veja, irmãos, o túmulo vazio valida a nossa fé, valida o nosso cristianismo. Se estamos aqui hoje, se criamos os nossos filhos, os nossos entes queridos, na igreja, na fé, porque o túmulo está vazio. Porque se não estivesse, nossa fé seria vã, como diz Paulo. E existe uma tradição judaica chamada Dayan. E provavelmente, naquele dia 14 de Nisan, naquela quinta-feira, Jesus se reúne com seus discípulos. E ali, a tradição, eles matavam um cordeiro, essa era a refeição pascal, e é ali onde Jesus institui a Santa Ceia. E provavelmente, nessa Santa Ceia, Jesus tenha recitado o Dayan. O Dayan é uma tradição judaica que vem desde o cativeiro, desde a escravidão egípcia. Quando eles saíram do Egito, passaram por diversas dificuldades, deserto, 40 anos, até que eles fossem até a terra de Israel. Quando chegaram na terra de Israel, eles formaram o Dayan. O Dayan significa teria sido suficiente. Isso que significa Dayan. E
E eles fizeram um verso responsivo. Sabe textos responsivos? Em que um fala e o outro repete? E eles fizeram isso. E eu queria fazer com a igreja o Daniel, que provavelmente Jesus fez naquela quinta-feira, 14 de Nisan, e eu queria repetir com a igreja. Eu vou falar diversas frases, e a igreja vai repetir: teria sido suficiente. Entendeu? O que a igreja vai repetir? Teria sido suficiente. Assim começa o Daniel. Se ele tivesse nos tirado da terra do Egito, mas não tivesse feito julgamento contra eles, teria sido suficiente. Se ele tivesse feito julgamento contra eles, mas não tivesse destruído os ídolos deles, teria sido suficiente. Se ele tivesse destruído os ídolos deles, mas não tivesse matado os primogênitos, teria sido suficiente. Se ele tivesse matado os primogênitos, mas não tivesse nos dado a riqueza deles, teria sido suficiente. Se ele tivesse nos dado a riqueza deles, mas não tivesse nos levado até diante do mar vermelho, teria sido suficiente. Se ele tivesse nos levado até diante do mar vermelho, mas não tivesse nos feito atravessar em terra seca, em segurança, teria sido suficiente. Se ele tivesse nos feito atravessar o mar vermelho em segurança até terra firme, mas não tivesse afogado os nossos inimigos, teria sido suficiente. Se ele tivesse afogado os nossos inimigos, mas não tivesse suprido as nossas necessidades no deserto por 40 anos, teria sido suficiente. Se ele tivesse suprido as nossas necessidades no deserto por 40 anos, mas não tivesse nos dado maná, teria sido suficiente. Se ele tivesse nos dado maná, mas não tivesse nos dado o Shabá, teria sido suficiente. Se ele tivesse nos dado o Shabá, mas não tivesse nos levado até diante do Monte Sinai, teria sido suficiente. Se ele tivesse nos levado até diante do Monte Sinai, mas não tivesse nos dado a Torá, teria sido suficiente. Se ele tivesse nos dado a Torá, mas não tivesse nos levado até a terra de Israel, teria sido suficiente. e se ele tivesse nos levado até a terra de Israel, mas não tivesse construído para nós o santo templo, teria sido suficiente. teria sido suficiente. Querido irmão, se de hoje até o seu último dia de vida Deus não conceda uma única bênção sequer, ainda assim tudo terá valor a pena. Amém. Sabe por quê? Porque o túmulo vazio